Boa tarde. Vamos retomar, certo? Pessoal, antes da gente retomar, eu queria... alguém está com o microfone ligado aí, eu estou ouvindo algo. Pronto, resolvido. Eu tava revendo a gravação, né? Eu viro. Tá, tranquilo. Eu estava vendo a gravação, eu tenho o costume de rever quando eu gravo assim, até porque eu preciso editar, né? E eu percebi que nessa hora, no momento que eu falo nesse quadro aqui, um signo junta com outro signo, né? Eu fiquei preocupado com a maneira como vocês podem entender. Quando se diz que um signo vem após outro, esse sinal de mais, juntar um signo com outro, ele pode confundir um pouco, né? Por isso que eu acrescentei, era uma coisa que já devia ter estado aqui, eu acrescentei essa explicação aqui, né, esses símbolos, para vocês entenderem o que eu quis dizer naquela hora. Naquela hora eu disse assim, olha, numa cadeia significante, né, a gente coloca um signo, depois vem outro signo, depois vem outro signo, e se a gente mudar qualquer signo da cadeia, muda o sentido. Então, eu coloquei aqui justamente para vocês terem essa ideia. Vamos supor que aqui é um signo, aqui é outro signo, aqui é outro signo, aqui é outro signo, e se nessa ordem existe um sentido. Se eu mudo a ordem, como está aqui, por exemplo, aqui está A, B, C, D, né? Cada um é um signo. Aí a gente muda a ordem dessa cadeia, C, D, B, A, o sentido necessariamente vira outro, né? Tem que ser outro sentido. A gente poderia também tirar um signo, né? Podia ser B, D, A. A gente tirou o signo C. Vai ser outro sentido, certo? Aí eu usei aqui uns símbolos para vocês também entenderem mais ou menos isso que eu quero dizer. Isso aqui significaria... É isso que vocês têm que entender, pessoal, quando a gente diz que o signo ele é um código. A cadeia significante ele é um código. Por quê? Se não fosse um código, pessoal, só existiria uma língua no mundo. Porque uma coisa é quando eu digo que casa, né, a letra C, A, S, A é casa. Mas se você for em um país que usa o mesmo tipo de letra que a gente usa, esse C, A, S, A não vai fazer menção a uma casa, vai significar outra coisa. Né? É aquele exemplo que a gente dá, esse exemplo vai aparecer mais na frente, em que palavras que ela se escreve da mesma maneira, mas em outra língua ela tem outro sentido. Vocês vão ver aí, né, exemplos mais na frente. Por quê? Porque apesar de estar na mesma ordem, né, na mesma ordem significante, mas o significado dele é diferente. Eu não posso associar em outro país a letra C, A, S, A ao lugar que a gente mora. Por quê? Porque eles escrevem isso de outra maneira. Vamos pegar o exemplo do inglês, house. Né? House, para a gente, a não ser que a gente conheça a língua, não faz sentido, apesar de que eu sei o que é um H, um O, um U, um S e um E. Mas para quem não sabe, eu reconheço aquelas letras,
né? É igual a letra da minha língua, mas o H, naquela posição, com o O, com o U, com o S, com o E, não me diz nada. Não é um signo para mim. Eu teria que decodificar aquilo para eu saber o que significa. Eu não posso. Porque esse é o problema, né? Que a gente acha que quando a gente lida com um conceito, a gente tem uma tendência de achar que ele é universal. Casa sempre vai ser uma coisa igual para todo mundo no universo, mas não mesmo. Então, isso aqui, por exemplo, a gente poderia dizer que é um código. Eu poderia dizer assim, pessoal, olha, toda vez que eu colocar um coração, um círculo, como é que chama? O nome disso aqui? Um raio, e sei lá, esse copo aqui, isso aqui vai significar que a gente precisa terminar a aula, por exemplo. Olha, quando essas 4 coisas vierem na sequência, significa a aula vai terminar. Então, eu não preciso escrever a frase a aula vai terminar. Porque é um código que a gente estabeleceu. Todo mundo do mundo sabe disso. Não, só a gente aqui. Agora, se eu apareço com essa sequência aqui de baixo, você vai dizer, opa, isso não significa a aula tem que terminar, não. Aí já é um código para outra coisa que eu não sei o que é. Ah, não, e a gente vai ter que estabelecer o que é. Mas mudou a ordem, ó. O raio veio na frente, o coração veio segundo, o círculo veio por último. Aí significa já outra coisa, que eu não sei. Então, pessoal, a linguística vem mostrar para a gente que o sentido das coisas, né, do ponto de vista do signo, não está estampada na coisa. O sentido é uma construção. Agora, é uma construção que às vezes a gente partilha, né, socialmente ou não, pode ter um sentido para mim, e muitas vezes, aliás, a maioria das vezes é um sentido partilhado. Na língua portuguesa, todo mundo que fala português sabe o que é a sequência C-A-S-A, é casa. Se você for em Portugal, é a mesma coisa, todos os países é a mesma coisa. E isso não impede que a gente pegue o significado casa e use outros significantes. Lar, maloca, meu barraco, meu esconderijo, né? E outros que a gente pode ir usando. A gente vai deslizando na cadeia significante, certo? Então, aqui é só um adendo, né, do que uma coisa que eu devia ter falado, eu vendo o vídeo, eu devia ter falado na semana passada, essa coisa da ordem, né? Se alguém disser assim, olha, isso aqui significa a aula tem que terminar. Aí alguém esqueceu de desenhar o círculo, né? Vai estar só o coração, o raio, isso aqui. Vai significar a aula tem que terminar? Não. Porque tem que existir uma ordem determinada. Né? Qualquer mudança na ordem, na cadeia significante, a gente percebe que há uma mudança aí, logo pode ter uma total mudança de sentido, total mesmo. Essa é uma das magias da linguagem, né? Chegamos no gato preto, pronto, paramos aí. Vocês estão vendo o gato preto? Sim. Sim. Pronto. Eu ainda estou numa espécie de jogo com vocês, para vocês fixarem a questão do signo, né? Quando eu mostro uma imagem para vocês, o que isso remete? Percebam que sempre remetem 2 coisas. Uma imagem que está na cabeça de vocês, correspondente a isso que você está vendo, e isso vai remeter a 2 outras coisas. A uma palavra, certo? Uma palavra que vocês sabem como é que escreve, e pode remeter a outra imagem, quando a gente não sabe exatamente o que é. Por exemplo, isso aqui. Sabem o que é isso aí?
É o símbolo do signo Não. de Áries, não? Exatamente. Mas teve alguém aí que disse não. Quem foi que falou não? Foi eu, Rebeca. Isso. A Rebeca não sabia, tá vendo? Eu, até quando eu estava construindo esse material, eu também não sabia que isso daí é um representante do signo de Áries. Onde é que está escrito aí que isso significa Áries? Vocês vão entender agora. Porque o símbolo de Áries é o quê? Um carneiro, não é isso? Uma ovelha, carneiro. Carneiro, eu acho que é um carneiro. Hã? Carneiro. É um carneiro. Então, isso aqui nada mais é do que uma representação de chifres. Ó. Tá vendo? Geraldo, é como se pegasse a parte que mais se destaca, né, do animal. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Então, pegaram isso aí, né, uma representação do carneiro. Olha o que a gente tá... Três coisas diferentes. Carneiro, Áries e chifre, que é esse símbolo daqui. Certo? Toda vez que alguém vê um carneiro, eu não sei o que vem na cabeça da pessoa, mas pode ser que venha o signo de Áries, principalmente se ela for de Áries. Para a pessoa não precisar escrever Áries, coloca isso aqui. Todos os signos do zodíaco, né, pessoal? É bom que se diga. Quando a gente fala signo, né, a gente acostumou, mas qual signo? Signo do zodíaco. Toda vez que a pessoa vê isso aqui, ela associa, né, ao signo de Áries. Quem não sabia, a partir de agora vai saber, a não ser que esqueça, certo? Tem até uma forma também desse jeito, ó, né, que representam também dessa forma. Tá lá aquele símbolo lá atrás e tem a outra forma aí na frente, certo? Os dois significam Áries, né? Pessoal, isso aqui, né? O que é que vocês estão vendo? Parece um búfalo, sei lá. Um touro. Um touro. Isso. Pessoal, lembre-se que isso aqui é uma brincadeira por enquanto, viu? É um joguinho. Isso aqui, vocês estão vendo o quê? Um touro. Um touro, certo. E aqui? É um Um homem. Já me remeteu a Minotauro, é? Isso, você se adiantou. Bom, a pergunta é, o que é isso? Um touro. Né? Ninguém acha que isso é um cachorro. É um touro. Isso aqui, um homem. Não parece ser uma mulher, não parece ser um cavalo, né? A resposta é essa. Agora, vamos pegar dois signos, juntar em outro e veja o que vai dar. Alguém se adiantou. O que é o Minotauro? Né? É o touro de Minos. Tem a ver com a história de Minos, né? Da civilização minoica. Eles criaram isso aí. Mas estão percebendo que eles não inventaram isso do nada? Eles pegaram dois signos que existem, é um touro, eu pego uma parte do touro, eu pego uma parte do homem, que é outro signo, e junto e formo outro signo. Peguei a cabeça de um, botei no corpo de outro, formei outro signo, certo? Que vai ter outro nome, que vai ter várias e várias representações. Eu não, vocês não, obviamente não pegaram isso, mas quando eu era criança tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o primeiro, né? E tinha a Cuca. Eu morria de medo da Cuca. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mostra várias histórias, inclusive mitológicas. Ali é um resgate de várias historinhas, né, folclóricas, inclusive histórias folclóricas que não é da gente. E eu lembro que teve um episódio que tinha um negócio do Minotauro. Eu morria de medo, eu era muito pequeno. Eu morria de medo do Minotauro. Eu não sei em que momento eu perdi o medo do Minotauro, certo?
A cuca também eu tinha medo. Então, quando a gente vê esse signo aí, a gente pode lembrar, pode se arremeter a várias coisas. Várias e várias. Tem gente que sabe da história do Minotauro toda, né? Tem gente que sabe uma parte, tem gente que acha que os gregos que inventaram essa história, tal, né? Agora, isso aqui, bom, isso aí vocês associam, claro, ao Minotauro, né? Aí é uma representação, um desenho do Minotauro. E agora isso aqui. O homem-vaca. Vocês lembrariam do Minotauro, pessoal? Não. Tá vendo? Mas também não é um homem com a cabeça de boi aí. Mas essa versão aí é a versão fajuta. Pois é. Então, se vocês chegam em um lugar e um cara tá assim, né, com essa cabeça de boi, vocês vão rir, vocês vão associar um monte de coisa, e talvez não ao Minotauro. Mas veja que é a mesma coisa. Olha. É um homem com a cabeça de boi, tá vendo? Veja como isso é bastante sutil. Aí, isso aqui, vocês sabem o que é? É o signo do touro, meu signo. Exatamente, o signo do touro. Quem é que não sabia? Quem é que não sabia? Acho que Rebeca, viu? Eu deduzi que parecia uma cabeça de touro, mas não tinha certeza. Podia ser várias coisas. E, com certeza, aquele símbolo lá do Áries, que você não sabia, lhe induziu a também pensar que isso fosse um símbolo de algum signo do zodíaco, não foi? Certamente. Pronto, Foi. é a cadeia deslizando, né? Fazendo você ter associações, mas, de fato, é o símbolo do signo do zodíaco touro, né? Pode ser representado assim, pode ser representado assim, ou simplesmente você pode escrever touro aqui. Alguém, a depender do contexto, fala, né? Fulano é touro. Opa! Será que ele está chamando de corno ou está chamando ele do signo do zodíaco? Né? Ou qualquer outro sentido que a gente não saiba. Né? E sabe o que é mais engraçado, pessoal? Que essa questão do signo linguístico, né? Que ele representa um código, né? Veja só, se você for em um país, né? Sei lá, vou chutar aqui um país, a Noruega, e você chega lá e faz, faz esse gesto assim para uma pessoa, na sua cabeça, você está chamando ela de corna, de chifrudo. Só que você está achando que ela sabe que lá isso também significa cornice, sendo que não é. Lá pode significar outra coisa, pessoal. Por isso que, às vezes, nos filmes a gente vê eles com um chapéu com chifre, assim, olha que coragem desse povo botar um chifre na cabeça, assim, e ser visto como corno. Não, eles estão lá simbolizando outra coisa, que tem a ver com a história deles. Pode ser os vikings. Os vikings usavam. Mas por que os vikings usavam? Para simbolizar força. Né? A gente sabe que o touro é um animal muito forte. Diferente da gente. Aqui, a pessoa botar um chapéu de chifre aqui, ou ela está brincando com ela mesma, né? Ou é um carnaval, ou é uma brincadeira, né? Mas muita gente não tem coragem de colocar. Lá é tranquilo. Então, a gente tem um costume, né, de achar que os símbolos são universais. Falou em chifre, chifrudo, todo mundo no mundo vai entender que está chamando de uma pessoa traída. Não, não é mesmo. Por isso que isso significa código linguístico. Você tem que explicar o código. Né? Você tem que explicar para alguém por que juntou uma coisa na outra, porque em outro lugar não foi juntado. Não tem esse sentido, certo? Vamos lá, isso vai ficar bem mais claro no futuro. O que significa isso aí, pessoal?
Ou é o símbolo do nazismo ou é algo da saúde. Não tô lembrando qual é. Saúde? Saúde, essa daí foi longe, viu? Pera aí. É, Oxana. Saúde, menina. Não, sei lá, era de outra coisa, que eu me lembro que tem um símbolo que o nazismo quem reverteu e transformou. Era. Isso Bom, remete não lembro qual ao é que o eles símbolo. defendiam. É da raça ariana. isso, mas É. vamos lá. Vamos lá. Vocês chegaram perto. Mas isso aí vocês acham que é o símbolo do nazismo, não é? Isso. Não é? É. Vamos ver. Vamos ver se é. É, né? É. É, Não é assim? É a bandeira nazista? isso. Eles tinham vários símbolos nazistas, ó. Ó, outro aqui, ó. Certo? Tá certo. Esse daí era colocado como, tipo, os broches das roupas dele tinham esse símbolo, né? Isso, isso. Isso aí é chamado de suástica, certo? Suástica nazista. Agora, olhem isso. Veja aqui na mão do deus Ganesha, ó, Ah, foi o que eu disse, que quando eles inverteram, mudaram um pouquinho a posição e já virou outra coisa. isso. Veja aqui, ó. Agora percebam que isso aqui está reto. Ele está reto e a suástica nazista não tem os pontos, ó. Primeiro, ele está na mesma direção, ele está indo na mesma direção, horário, tá. Agora, esse aqui não tem os pontinhos, e esse aqui, ele tá sustentado aqui. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo meu mouse? Não, não aparece, não. Não? Então deve ser aqui. Peraí. Apareceu. Agora apareceu. Isso aqui agora que sumiu. Ah, pronto. Agora ele travou aqui. Pronto, estão vendo aqui, né? Por que está aparecendo outro mouse aqui? Então, vamos lá. Tá aqui, né? Agora vejam só. Veja, ele está sustentado de forma reta, não na pontinha, e ele tem uns pontinhos aqui. Uma pessoa desavisada, pessoal, uma pessoa desavisada pode simplesmente olhar isso aqui e dizer assim, eita, desenharam uma suástica aqui, né, sei lá porque, pessoal, isso aqui veio primeiro que o nazismo. Isso aqui é bem anterior ao nazismo. Então vamos ver quem se inspirou em quem, né? Aqui, ó. Agora vejam isso aqui. Ó, vejam isso aqui. Pode O sentido confundir já um é outro, desavisado, né? Agora ele está no sentido anti-horário. Ele parece muito mais com o símbolo que está lá em Ganesha. Veja. Tá vendo? Sentido horário. Vejam lá agora. Sentido anti-horário. Ele está ao contrário. Ó. Tá vendo? Sentido anti-horário. Mas se a pessoa olha assim, pensa que é tudo a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó, veja como é. Sentido horário, sustentado aqui na pontinha, sentido anti-horário, e ele está deitado, muito mais parecido lá com o de Ganesha, certo? Então, o nazismo pegou esses símbolos e inverteram, né? Então, é importante a gente falar isso aí, ó. Assim, ele é a suástica nazista, também chamado de suástica invertida. Se você não conhecesse o símbolo do budismo Manji, né, que é a suástica budista, você não ia entender o que ele quer dizer com invertida. Invertida com relação a quê? Invertida com relação a isso aqui. Certo? Aí é importante a gente colocar isso, ó, não confundir isso, que é uma coisa totalmente diferente, que
significa paz, significa autoconhecimento, iluminação, tal, do budismo, com isso aqui. Certo? Mas veja que confunde, ó. Oi, alguém ia falar. Você já explicou, eu ia perguntar se você sabia o significado do símbolo que carrega na mão, né, do deus Ganesha. Eu não sabia, não. Muito provavelmente eles pegaram do budismo, né? Porque essas culturas, com o tempo, elas acabam se fundindo, né? Um tem influência da outra. E veja que aqui está escrito assim, ó, budismo manji. Por que budismo manji? Porque tem vários tipos de budismo. Né? O budismo na Índia é diferente do budismo da Indonésia, que é diferente do budismo do Paquistão, e assim vai. Né? Inclusive, aquela imagem que a gente tem do Buda, ele gordo, né, com aquelas orelhas enormes, é um tipo de budismo que cultua. Eu não lembro de qual região é. Eu já li, mas não lembro agora, certo? Ó, uma coisa extremamente conhecida de todos nós. Vocês acham que qualquer pessoa no mundo, né, um índio da Amazônia, isolado lá de toda a civilização, você chega lá com isso aí na mão e mostra para ele, você acha mesmo que ele vai entender o que significa isso aí? Olha, Impossível. É possível, porque já existem estudiosos por lá, né? Não, eu falei isolado. Sim, isolado, não. Então, Isolado. Ele nunca teve contato com outro ser humano, a não ser daquela tribo. Aí você chega lá com isso na mão, ele vai saber, o sentido vai entrar nele na mesma hora, ou ele já nasceu com o sentido do que significa isso aí? Óbvio que não. Né? Outros países nunca ouviram falar da cruz. Olha, tem uma cena muito interessante daquela série Vikings, né? Que quando eles chegam na Inglaterra, que eles invadem a Inglaterra, já está cristianizada, aliás, Idade Média, né? E eles perguntam, né, qual é o seu Deus, porque para o cristianismo é muito difícil entrar na cabeça de que, assim, de aceitar que existem deuses, né? Mas para as culturas antigas, os deuses eram muito locais. Então, um grego poderia muito bem dizer assim, olha, eu sei que você cultua seus deuses aí, agora eles funcionam aí. Eles não funcionam na Grécia. Então, os deuses tinham um caráter muito local. Só que para o cristianismo, não. O cristianismo herdou o Deus do judaísmo, que é o Deus universal, é o Deus do mundo. Não é um Deus somente daquele povo. Né? Aquele povo pode ser até o escolhido, mas não é. Mas Deus é o Deus para todo mundo. E aí, quando os vikings chegam lá e eles perguntam, né, quem é seu Deus, aí eles mostram o símbolo da cruz. Eles obviamente não entendem o que significa isso, eles não sabiam que era crucificação, né? Se fosse universal, eles automaticamente entenderiam. E aí eles aos poucos vão vendo as imagens de Jesus pregado na cruz. Aí eles dizem assim, o que é isso aí? Eles dizem, esse é o símbolo do meu Deus. Aí eles dizem, um homem morto? Eles dizem, Se vocês cultuam, então, um Deus morto, veja que sutileza, veja que questão interessante, cultuar um Deus morto. Né? Veja como é interessante isso no cristianismo. Né? Os deuses deles, os deuses nórdicos, são deuses vivos, todos vivos. Né? Claro que eles não habitam o mesmo plano que eles habitam outro mundo, mas estão todos vivos. Eles não podem cultuar um Deus que já morreu. Um Deus que já morreu é um Deus que não existe. Não existe mais, pelo menos. Né? Então, era difícil isso entrar na cabeça deles, cultuar um Deus morto. E isso, inclusive, é um problema para o cristianismo até hoje, porque, assim, não, mas Jesus não é Deus. É o Filho de Deus. Então, é um negócio complicado, né? Ele é e não é Deus ao mesmo tempo, ele não é um profeta,
ele é parte de Deus, mas não é Deus. Bom, por isso que chamam de mistério, né? Mas é interessante essa questão que ele colocou. Você cultua um Deus morto. Não entra na cabeça dele, né? Aí, veja que mudou o estilo da cruz, mas qualquer um de vocês, em qualquer lugar que você visse esses símbolos aqui, vocês associariam ao cristianismo. Talvez não esse aqui, né? Isso aqui é uma bastante forçação de barra. Talvez não. Não, o resto sim, né? O máximo que alguém poderia dizer assim, não, é uma espada. Mas como estamos bem acostumados, sabemos que isso aqui é o símbolo do cristianismo. Falou em cristianismo, falou em Cristo, falou em Jesus, certo? Agora vejam a sutileza. Será que isso aqui significa o cristianismo, pessoal? Não. Significa o quê? Uma espada, não? Não, isso é Na uma cruz cruz. invertida. É a o cruz inverso de invertida. Exatamente. É o símbolo do quê, Cátia? Satanismo. Do satanismo. Ó, tá vendo? É a cruz invertida. Os adoradores, né, de Satã, da besta, não sei o que, tomaram isso aqui como símbolo para eles. Se você mostra a cruz normal, né, vamos dizer assim, representa o bem, representa Deus, representa o amor de Deus, o amor de Cristo. Agora, se você inverte, já significa outra coisa totalmente diferente, certo? Né? Nesse caso, realmente inverte o sentido, que pode ser o bem, torna-se o mal, mas há quem cultue, certo? Isso aqui, pessoal, isso aqui eu não vou me demorar, porque eu falei na semana passada, né? Eu mostrei aqui no quadro, vocês vão dizer, é o número 1, é o número 5, né? Agora, falta a gente perguntar, para ser uma pergunta mais completa, o que é o 1 e o que é o 5. E isso aqui representa 1 e 5 onde? Por quê? Repare. Vocês sabiam que isso aqui são números? Isso. No Pois judô é. a gente não é isso. Pois é, isso aqui nós herdamos dos árabes, né? É um 5 arábico. Vale aqui e vale nos países que falam as línguas arábicas, certo? Eles vão entender lá que isso aqui é um 5, igual a gente entende. Agora, isso aqui. Né? Incompreensível. Pois é, a gente nunca diria que isso aqui é um número. Só que isso aqui, ó, esse go, isso aqui que vocês estão vendo, ó, go, tá vendo? Significa a mesma coisa que isso aqui. Tá vendo? Só que vocês não teriam como saber, certo? Olha aqui, ó. Aqui é japonês, né? Eu sei porque eu fiz karatê e eu lembro do professor contando em japonês, né? Ni, san, shi, go, né? E esse aqui é em chinês, digamos assim, que não existe uma língua chinesa, né? Mas a mais aceita são esses aqui, certo? Repare que interessante, pessoal. Eles têm um símbolo até para 1 trilhão. Para eles isso faz muito sentido, né? Ó, 100 milhões. Eles têm um símbolo para 100 milhões. Aí a gente olha e diz assim, não, isso aqui é uma casa, né? Uma casa. Isso aqui deve ser uma casa, ó, 100, né? 100. Uma casa com antena parabólica. Não, isso aqui significa 100. Não tem como a gente saber. O que para a gente parece o símbolo do cristianismo, para eles significa 10. Tá vendo? Ó, 0. Olha que negócio complicado, bicho, escrever 0 em chinês. Isso aqui deve ser em mandarim, né? Olha que difícil escrever um 0 em mandarim. O 1 até tá fácil, o 2 até o 3, beleza. Agora depois, olha que complicação. Né?
Vamos lá. Isso aqui. O que é isso aí, pessoal? Um brasão. Parece símbolos reais, sei lá. Alguma coisa Isso, assim. os tais dos brasões, né? Isso aqui na Idade Média significava a casa que você vem, a família que você vem, o feudo que você veio, né? De que família você é. Se você é nobre, você tinha que ter sempre um brasão com você em algum lugar, ou no seu escudo, ou na sua roupa, para dizer, simbolizar de onde você veio, certo? Algumas pessoas, né, que se acha nobre, ainda conservam isso, né? O brasão da família tal, o brasão da família tal, né? Hoje, em nossa sociedade, de maneira geral, isso aqui não faz o menor sentido mais. Agora, na Idade Média, muita coisa girou em torno desses brasões, certo? Aí veja, o que seria o mais próximo do que seria o brasão. A gente se identificaria muito mais com isso aqui. Eu, particularmente, ainda acho isso bobagem, né? Hoje eu fui em uma... Eu estava num cartório e tinha uma bandeira do Brasil lá estendida. Repare, eu não lembro de ter visto essa bandeira lá, bandeira do Brasil, lá nesse cartório. De vez em quando eu vou lá nesse cartório, que minha firma é lá. Hoje eu reparei uma bandeira do Brasil assim, grande. Sinceramente, pessoal, só me veio uma coisa na cabeça. É triste dizer isso. Isso aqui é de família bolsonarista. Que buraco a gente chegou para a bandeira do Brasil hoje representar uma coisa tão ruim? Né? Como eu falei... A vergonha nacional. Pois é. E pior que eles fazem isso de propósito, do tipo, se você odeia a bandeira do Brasil, é porque você não é patriota, logo você odeia o Brasil, aí vem toda aquela... Aí vem a lógica, né? Então você é comunista, então você... Ou seja, tem que ser eliminado do país. Eu queria que eles me eliminassem, né? Me mandassem para fora do país. Ser expulso, né? Como na ditadura. Mas, felizmente... Enfim, né? Há poucos anos atrás, pessoal, né? Muita gente falava assim, o Brasil não é um povo brasileiro, não é patriota. Primeiro, assim, qual é a vantagem de ser patriota? Me diga, de ficar, né, venerando um diabo de uma bandeira. Eu acho isso o cúmulo da babaquice. Eu nunca tomei o norte-americano como exemplo para essas coisas não. Eu vou estender a bandeira. A bandeira que se lasca, rapaz. O amor pelo país não passa por isso necessariamente, né? Isso vindo dos militares, eu entendo, certo? Eu entendo, porque eles têm que ter mecanismos psicológicos de obedecer a hierarquia. Então, passa por símbolos, né? A questão das estrelas, eu sou um general, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas. Então, essa simbologia faz sentido para os militares, né? Olha, vocês vão ter que cantar o hino em frente à bandeira. Tudo bem, aquele mundo eu compreendo, né? É a hierarquia. Mas no mundo civil, isso tem que ser uma escolha. Eu gosto da bandeira, acho lindo, beleza. Agora, você classificar as pessoas como boas ou ruins, né, porque elas cultuam ou não a bandeira, né, é o cúmulo do cúmulo. E agora, eu já não era muito, né, apesar de que eu acho uma bandeira muito bonita do Brasil, eu não tinha essas coisas com bandeira, com esse tipo de simbolismo. Agora piorou, porque agora a bandeira nacional, junto com a camisa da seleção, que é amarela, eu passei a ter ojeriza a isso, ao ponto de eu estar, muito provavelmente, cometendo uma injustiça, de chegar no local, ver a bandeira do Brasil, para mim, assim, isso aqui é local bolsonarista. Já está dado, já está demarcado, né? Ou você estende uma bandeira do Brasil para dizer que você está com eles, ou você não é brasileiro, né? Não é brasileiro de verdade. Aí vem todos esses conceitos idiotas, certo?
Acho que tem muitas maneiras de a gente amar o nosso país, gostar do nosso país, do mesmo jeito como a gente tem 1000 maneiras de demonstrar uma pessoa como a gente gosta dela, né? Bom, aí fica com a cabeça de cada um. Isso aqui, pessoal. Yin Yang. Isso, Yin Yang. Percebam que se vocês virem dessa maneira, vocês vão entender que é o Yin Yang, mas se vocês virem dessa maneira, vocês também vão entender que é o Yin Yang, certo? O ponto forte dele, que é a contradição do preto com o branco, e essa pontinha dentro de cada um, está prevalecido, apesar de que fizeram isso com o 8 deitado, que vocês sabem que significa outra coisa. O que é? Infinito. É isso, eterno. Infinito, eternidade. Agora, sempre a gente tem que se perguntar assim, pessoal. A partir de hoje, vocês têm que se acostumar. Um 8 deitado significa eternidade tal. Onde? Para quem? Isso aqui em outro lugar pode significar outra coisa. Eu acho que vem da matemática. É do mundo matemático, né? Isso aqui, há poucos anos atrás, não significava nada. Nada, nada, nada. 10 anos atrás, você não sabia. Você sabe o que é isso aí? Coisa da informática. Isso, é a partezinha que conecta, né? Lá no cabo. Isso. Sim, mas tem vários tipos de cabo. Esse é um cabo específico. Quem trabalha com isso e não souber, vai plugar o cabo no lugar errado, ou então simplesmente não vai plugar. Pessoal, isso é o símbolo do USB. Olhem nos cabozinhos USB, se em cima não tem esse símbolo. Bem pequenininho. É o símbolo do USB. Quando você vê isso aí, ele está dizendo, aceita-se a conexão USB, certo? Isso aqui, ó, foi muito famoso na década de 60, né, 80. Eu ainda peguei um restinho dessa discussão, até porque teve a Guerra do Golfo, né? A Guerra do Golfo, eles trouxeram essa questão das bombas atômicas, a discussão da bomba atômica de volta. Mas você sabe o que significa isso? Algo radioativo. Isso significa radiação. Onde você vê isso aí é um símbolo de perigo. Material radioativo. Professor, Oi. tem uns símbolos que são universais para que todos que vejam entendam, né? Esse símbolo eu acredito que seja um dos, né? Porque onde vê, a pessoa sabe que tem algo radioativo. Vamos consertar o que você disse. Tem símbolos que se pretendem universais. Esse símbolo significa radiação para a comunidade científica do mundo inteiro. A comunidade científica do mundo inteiro, quando eles descobriram o perigo que a radiação pode propiciar à humanidade, disse assim, vamos criar um símbolo único para que as pessoas do mundo, né, todas fiquem alerta quando vê esse símbolo, inclusive nas caixas, nos produtos e tal. Eu sei que ninguém comprou nada no supermercado que seja radioativo, mas quem trabalha com outros tipos de produtos, sim. Quem trabalha com produto farmacêutico pode muito bem ter caixas, né, alguns produtos que apresentem radiação, principalmente em hospital. Então, sim, eles pretendem que seja universal, mas não significa que é. Olha, eu tenho certeza absoluta, façam esse teste, peguem esse símbolo aí, e na cidade de vocês, de vez em quando, perguntem a uma pessoa, você sabe o que significa isso aqui? Vocês vão achar várias pessoas que não sabem. Elas dizem, deve ser a hélice de ventilador, a hélice de avião. Eles não sabem o que isso significa. Deveriam saber. Só que ninguém nasce sabendo disso aí. E ninguém tem necessariamente a obrigação de saber. Isso é função da educação. A educação que tem que mostrar, né, o que é importante para as pessoas. Mas sim, viu? A pretensão é de ser universal. Mas se é claro que não. Isso aí.
Justiça. Justiça. O que mais? Igualdade. Vocês foram juntando aí. Mas, no fundo, isso é o quê, pessoal? Uma balança. É uma balança. O que balança tem a ver com justiça? Igualar os pesos, né? Isso. Que A tá certo, que justiça tá errado. faz parte do conceito de justiça à igualdade. A justiça é aquilo que tenta fazer algum tipo de equação, né, das coisas, das pessoas. Bom, agora, se você for no comércio, né, no comércio, uma feira, o pessoal pode usar uma balança assim, pode ser que eles não façam ideia que aquela balança signifique justiça. Para ele vai significar dinheiro, vai significar negócio, né, mas ficou, dentre outras coisas, como o símbolo da justiça, certo? Tem uma explicação, né, aquela deusa, a deusa Justitia romana, né, que vem de outra deusa grega, que era a deusa Têmis, se eu não me engano. Todas elas têm a balança na mão. Então, é uma simbologia mitológica, já vem da mitologia, certo? Bom, vejam só, agora vai ficar mais claro para vocês, certo? O signo linguístico. Significado é a parte material, concreto. O significado tem a ver com a percepção, né? Principalmente com a percepção da visão, certo? E o significante é a parte imaterial do signo, é a parte abstrata, é a parte mental, né? Significado mais significante, nós temos a significação, o signo, certo? O sentido. Eles são, para associar, até então, né, eles são indissociáveis. O sentido é quando a gente não consegue dissociar o significado do significante. Por exemplo, vejam aqui, significante versus significado. Olha o que é o significante, pessoal. Mesa. M-E-S-A. Mesa. Essa é a parte significante. Quando vocês não estão com uma mesa na frente de vocês, né, vocês podem entender que uma pessoa quer se referir a uma mesa, ou ela falando, é isso que a gente fala de imagem acústica, ou a escrita. Nessa ordem, M-E-S-A significa o quê? Aliás, remete-se a quê? A isso aqui. Mesmo que a mesa que eu tenha na minha cabeça, eu estava com o mouse no lugar errado, pessoal. Agora está aparecendo, né? Está aparecendo o mouse? Pronto. É que eu estou ficando toda hora na outra tela. Mesmo que a mesa que esteja na minha cabeça não seja exatamente essa. Porque agora vocês estão olhando para uma mesa. Mas se não tivesse uma mesa na frente e eu falasse a palavra tire isso de cima da mesa, né? Mesmo que não tenha uma mesa na frente, vocês conseguem entender o que eu estou falando, ao que eu estou me referindo, certo? Ao significado que é o conteúdo intelectual da palavra, o que ele quer dizer, certo? Vejam outro exemplo, pessoal. A gente vai fazer já um joguinho e isso tudo vai ficar mais claro. Quando está escrito árvore, é o significante. O que vem na nossa cabeça? O significado. Isso aqui. Né? A ideia de árvore. Aqui, ó, conceito, né? Conceito, que é o significado, está acima da imagem acústica. Som, letras. Certo? Porque eu posso ler, uma pessoa que não fala português tentar ler isso aqui,
ele só vai tentar ler como ele lê na língua dele. Mas isso aqui, para um norte-americano que não saiba português, não vai significar isso aqui. Né? Agora, se você escreve tree, né? Tree mesmo, tree é 3. Tree, aí sim, na cabeça dele vai vir isso aqui. Na nossa, vai vir isso aqui. Árvore. Você escutou isso, ou então você leu. Agora, não sei se vocês já repararam que quando a gente lê uma coisa, a gente primeiro, quando é criança, a gente aprende a ler em voz alta. A tia dizia isso, né? Leia em voz alta. Com o tempo, a gente aprende a ler nem em voz baixa, mas ler mudo. Né? Imagine se a gente lesse nos lugares como as crianças leem. Mas as crianças precisam ouvir o que elas estão lendo. Aquilo ali é importantíssimo para elas irem introjetando, né? Digamos assim, o significante. Internalizando. Árvore, árvore. Aí quando ela escuta alguém dizendo árvore, eu já sei o que é. Só que isso, pessoal, é muito rápido, é muito automático. A gente aprende. Tem uma idadezinha que a criança pega essas coisas numa velocidade, mas ela só pega quando ela já está, né? Ela já entrou no mundo do sentido. Ela entrou no mundo, né, da linguagem. Ela primeiro é cercada de linguagem, mas aquilo não faz sentido nenhum. Mas quando ela entende que a palavra serve para significar alguma coisa, para apontar para alguma coisa, né? Quando ela diz assim, eu tô com fome, né? Vamos pensar um bebezinho. Aí ela fica assim, o quê? Gogó. Aí a pessoa vai dar o gogó a ela. Não sei se aqui fala gogó. Mamadeira, né? A pessoa dá a mamadeira a ela. Aí ela então, quando eu estou com fome, se eu disser essa palavra, gogó, ela vai me dar comida. Então, ela começa a associar o som, que é gogó. Ela não tem um conceito de gogó ainda. Ela tem o som. É tanto que se ela disser gogó e a pessoa der água, ela vai dizer, não é isso que eu estava pedindo. A água tem que ser outra coisa, tem que ter outro nome. Então, ela, aos pouquinhos, começa a fazer essa junção que não é natural. Essa junção que a gente faz do nome das coisas às coisas é arbitrária. Por quê? Porque nos Estados Unidos não é assim. Porque na China não é assim. Porque na Alemanha não é assim. São outros significantes que a gente usa para se referir à mesma coisa, ou seja, ao mesmo significado. Certo? Aqui, a gente pode... não, vocês estão vendo não, aqui. Vocês estão vendo aqui, tirou o conceito de árvore, né? Coloca só o desenho de uma árvore, pouco importa como é que seja o desenho da árvore, você sabe ao que a gente está se referindo, né? Aqui, significado, significante. Significado é o conceito, né? Essa imagem que a gente tem na cabeça, e significante é, de fato, a imagem acústica. É o som que a gente tem da palavra com a forma que a gente sabe que se escreve a palavra, certo? Mesmo que não seja exatamente como se escreve, mas você sabe mais ou menos como é que se escreve, certo? Significado, isso aqui para deixar bem claro. Significado é o conceito, né? E significante é imagem acústica. E o que é a significação? Significação é a relação entre o significante e o significado, que a gente chama de sentido. É isso aqui, pessoal. Ele vem sempre, por isso que ele é chamado de célula, né? Célula linguística. Ele vem sempre junto. A gente sabe que a célula tem partes menores lá dentro, né? Agora, vamos lembrar também que aqui tudo é com relação a socie.
Com Lacan vai ser um pouco diferente, ele inverte. Então, Professor, oi. essa significação, esse sentido, ela é subjetivo, relativo de pessoa para pessoa? Não é que ele pode ser. Em algum Entendi. momento, olha, veja só. Se eu disser assim para você, mesa, 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 o tempo todo eu falando de mesa, né? Eu tenho a consciência de que quando eu falo mesa, todo mundo que está nessa reunião sabe do que eu estou falando. Esse é o sentido que nós partilhamos. Alguém pode dizer assim, eu tenho uma mesa lá em casa que ela não tem 4 pés, ela tem 3 pés. Bom, mas não deixou de ser mesa. Eu tenho uma mesa lá em casa que ela não é de madeira, ela é de plástico. Não deixou de ser mesa. Ah, eu já vi uma mesa que ela é imensa. Ela tem, sei lá, 8 metros de comprimento. Não deixou de ser uma mesa. Ah, minha filha está brincando com uma mesinha de boneca. Não deixou de ser uma mesa. Isso aí nós partilhamos. Agora, se eu digo para você, desenhe uma mesa, se você sabe desenhar, obviamente que você vai desenhar a partir de questões subjetivas. Pelo que você sabe ou que você quer demonstrar com uma mesa. Se eu perguntar para você uma lembrança que tem a ver, uma história sua que tem a ver com mesa, você vai contar uma coisa que só pertence a você. Né? Aquelas brincadeiras que às vezes fazem, né? Eu vou dizer uma palavra, você me diz o nome de alguma coisa, o nome de um filme que tem a mesa, o nome de uma música que tem a mesa. A gente começa, aí é bem da pessoa. Inclusive, para alguém, mesa pode significar absolutamente nada. Ai, não me vem nada com mesa agora, não me vem filme, não me vem música, não me vem lembrança nenhuma. Pois é, porque é subjetivo. Então, tem uma parte que a gente compartilha, enquanto signo, mesa é mesa. Para mim e para você. Mesa é o quê? Aquele negócio que fica entre o chão, né? Ele não pode ser no chão, ele tem que ter pernas para ficar acima do chão, e a gente coloca e serve para colocar coisas em cima. Isso é uma mesa. A gente até pode, a gente fala assim, vamos improvisar uma mesa, né? Vamos pegar 2 pedaços de pau aqui, botar um em cima do outro e dizer que é uma mesa. Passou a ser uma mesa. Ou aquilo faz menção àquilo que você sabe que é uma mesa. Ah, isso não é uma mesa de verdade, mas você sabe como é uma mesa de verdade. Ao ponto de você dizer que esta não é uma mesa de verdade. Ao ponto de alguém lhe dar uma cadeira e dizer assim, coloque essa chave aí em cima da mesa, aí ele aponta para a cadeira. Disse, opa, você está apontando para a cadeira. Não, mas a minha cadeira é a minha mesa. Bom, você esqueceu de me avisar. Porque o código que nós partilhamos é que cadeira serve para sentar e mesa serve para colocar coisa em cima. Se você quer sentar em cima da mesa e colocar as coisas em cima da cadeira, tudo bem. Aí é uma coisa sua. Mas ele não vai mudar de sentido porque você quer inverter as coisas. Certo? Tem uma parte que a gente partilha e tem uma parte que é bem subjetiva. Entendido? Entendido? Entendido. Sim. Se não fosse assim, pessoal, todo livro seria um livro técnico. Não existiria a beleza da literatura. A beleza da literatura é justamente pegar o sentido das coisas comuns e transformar em outras, que você tem que entender, você tem que entrar naquele jogo significante para você entender o que o escritor talvez queira passar com aquilo. E um escritor, e um bom escritor, não seria maluco de dizer assim, olha, o sentido do livro é exatamente esse e acabou. Não, quando você leu, ele já perdeu
o controle sobre isso. Você vai criando outras redes significantes daquele livro. Aliás, pessoal, livro de literatura, e às vezes de filosofia também, mas por caminhos diferentes, quando você lê uma segunda vez, uma terceira, já não é mais igual à primeira. Até para você mesmo aquilo ali já vai se transformando. Por quê? Porque entre a primeira leitura e a segunda, você já aprendeu um monte de coisas, várias coisas foram ressignificados. O que é ressignificar? Era uma coisa que tinha um sentido e passou a ter outro. Tinha um sentido positivo e passou a ter um negativo, ou tinha um sentido negativo e passou a ter um sentido positivo, ou tinha sentido nenhum e passou a ter sentido, e vice-versa. Tipo a bandeira, né, do Brasil, que nem você falou. Exatamente, exatamente. Pode ser que, olha, eu falei semana passada, pode ser que daqui a 3, 4 anos a gente esteja abraçado à bandeira, né? Ai, meu Deus, esse país é uma maravilha, eu amo esse país, como é que um dia eu podia odiar esse país? Como é que eu pude? Muda, pessoal, é tranquilamente possível. Então, essa é a realidade do momento, né? Vamos lá, uma brincadeirinha aqui para ficar bem fixado isso. Veja. Estão vendo a imagem, não estão? Sim. A imagem, conceito, ideia, imagem. Isso aqui é o quê? A carteira. Carteira. Esse é o significado, você está vendo. Talvez qualquer pessoa do mundo, né? Pelo menos do mundo ocidentalizado, vai pensar a mesma coisa. Só que não adianta chegar para um alemão e dizer assim, carteira. Não. Né? Olha como seria lá na Alemanha, para ele entender o nome disso aqui. Ó, Geldbörse. Em espanhol, carteira, né? Em inglês, wallet, né? Bem conhecido. Ó, em francês, eu não sei falar francês, portefeuille, não sei. Em italiano, portafólio, né? Esse G às vezes é mudo. Portafólio, né? Quer dizer, você chega na Itália, aponta para isso aqui e fala carteira, eles não vão saber o que é. Mas, se você só mostrar, sem dizer o nome, nós vamos estar nos entendendo. Você chega num país estrangeiro e quer comprar uma coisa, né, você não precisa nem necessariamente saber falar. Se a coisa tiver à vista, é só você apontar para ela. Vocês estão só no nível do significado ali. Ele sabe que é aquilo que você quer. Então, o significante é o nome. Se você chegar, não sei, na França e falar wallet, se o francês não souber inglês, não vai significar nada wallet. Pode ser que alguém aqui não sabia que em inglês, né, que é o mais comum, isso aqui significava wallet, né, que wallet significava carteira, certo? Agora, reparem, pessoal. Quando eu cheguei na sala, tinha uma carteira na minha frente. E aí? É o mesmo significante, mas o significado é outro. Exatamente. Mesmo significante, significados diferentes. Logo, o signo vai ser o quê? Outro. Isso aqui é um signo, isso aqui é outro signo. Apesar de que, falando, a gente pode pensar que se trata da mesma coisa. Pessoal, o que mais acontece são essas confusões. E a gente falar uma coisa e a pessoa entender outra.
Porque o contexto não está claro. Ou então, por uma questão subjetiva. Às vezes, o contexto está claro, mas a pessoa, por uma questão subjetiva, pensou daquela forma. Colocou um sentido errado. Oi, pode falar. Não, eu ia falar dessa questão do contexto, né? Que a pessoa vai saber o que é por causa do contexto. E, professor, também tem aquela questão conotativa e denotativa, né? Também do significante, eu acredito. Isso. Porque pode significar uma coisa, carteira pode significar outra coisa para mim, enquanto para você significa uma outra coisa, por exemplo. Isso. Em um livro, né? Em uma história, você passou a chamar alguma coisa de... você pode ter um cachorro com o nome carteira, não pode, não? Pode, o que é que impede? Carteira, vem cá. Aí, quem só ouvir isso, assim, o que a pessoa tá chamando a carteira? Será que ela tá brincando? É uma peça de teatro? Se ela não souber que é o nome de alguma coisa, que você tirou o significado, né? Que você tirou o significado desses dois que você conhecia e jogou para um terceiro, é difícil de saber. Seria difícil saber, né? Você vai ficar confusa. Repare, por exemplo, hoje, né? Nos dias de hoje, quando alguém fala carteira, pode ser que vocês se remetam a essas duas coisas, carteira de sentar, né? Carteira escolar e carteira de dinheiro. Eu já lembro de mais duas coisas. A carteira de investimento, por exemplo. No mundo dos investimentos, a palavra carteira é bastante usada, né? Ela fala assim, vamos montar a sua carteira. No mundo dos investimentos, isso é outro sentido. É um sentido, claro, tirado desse daqui, né? É tirado daqui, mas já ganhou outro sentido. Inicialmente tinha a ver com isso aqui. O mundo de investimento tem mais a ver com dinheiro do que com carteira de escola, claro, né? Foi tirado desse daqui. Agora, hoje em dia, ele já tem um sentido totalmente independente. Para mim, carteira, hoje em dia, se a pessoa falar carteira, eu vou automaticamente lembrar de carteira de investimento, que é uma coisa que eu tenho lido bem ultimamente. Né? Se não, obviamente, a primeira coisa que me vir na cabeça era isso. Olha, esse exemplo aqui, bastante comum. Se não for explicado o contexto, você pode ficar em dúvida de qual manga. Ainda tem um terceiro que eu não coloquei aí, né? O verbo mangar. Ele manga. Mas que fala assim? eu não sei. Vocês falam aqui isso? Fala. De mangá? Mangar, Se falar isso aqui, tá rindo do povo. Isso mesmo, mangando da cara, né? Eu acho que talvez o que não tem aqui é gaicha. Vocês já ouviram esse termo? Aqui, gaitá é rir bem alto. Gaitá, Mas lá é isso mesmo. Gaitá é rir alto, né? Isso mesmo. Então, aqui, se não for explicado o contexto, você não sabe se está falando da manga a fruta ou da manga da camisa. Agora, vamos lá. O que eles têm de igual e o que eles têm de diferente, pessoal? Significado. Isso. O significante é igual, o significado é diferente. Isso, exatamente. Você sabe pelo contexto. Se lhe mostrar a imagem, é óbvio, né? Tá na cara a diferença aí. Você sabe que aqui é um signo e você sabe que aqui é outro signo. E quando alguém fala assim, ele está na cozinha chupando manga, né? Você não vai imaginar que ele está chupando manga de camisa. É impossível? Não, mas é muito improvável. Né? Professor, o nonsense é isso, pessoal. O nonsense, uma das questões do nonsense é isso. É você imaginar que o que não era possível se torna. Né? Oi.
É por isso que às vezes é tão difícil aprender uma língua nova, porque uma mesma palavra tem o mesmo significante, mas o significado é diferente. Aí você vê aquela palavra numa frase, aí tu pensa que é uma coisa, só que é outra. Então, é uma das lições de Saussure, né? A língua, quando você aprende uma língua, você não aprende somente uma gramática, você aprende uma forma de pensar diferente. Ou seja, você aprende, na verdade, o quê? Uma linguagem. Claro que existe uma parte técnica da linguagem, como você vai manejar, mas tem uma parte das coisas com o tempo fazerem sentido para você. Aí é a parte da linguagem. Aprender uma língua é uma coisa e aprender a linguagem é outra, totalmente diferente. E eu diria que a linguagem, para você aprender, mesmo que seja aos poucos, você teria que estar inserido naquele mundo para as coisas fazerem sentido. Senão, não tem como. Você pode aprender a falar alemão, beleza. Mas pensar em alemão é muito difícil. A não ser que você viva um mundo, né, ao seu redor, que lhe tragam coisas do mundo germânico. Senão, não tem como. Você pode aprender a falar inglês, beleza, mas para a gente, às vezes, é até mais fácil aprender inglês, porque a gente digamos assim, nós estamos repleto do mundo norte-americano à nossa volta. É filme, é música, é seriado. Então, aquilo faz mais sentido para a gente. Né? Apesar de que tem muita coisa falsa, obviamente, mas está ali, tem muita coisa da cultura deles. Então a gente consegue absorver. Mas de outras línguas, de outras culturas, é mais difícil. Você realmente tem que estar inserido na cultura para aquilo realmente fazer sentido. Né? Não tem palavras, pessoal, que são intraduzíveis, não tem como. A gente vai por aproximação, assim, para... Olha, é mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente não tem um representante aqui na nossa cultura, simplesmente. Né? Por exemplo, se alguém cai na rua e você ri, alguém vai dizer assim, velho, ela estava rindo da desgraça do outro. Olha, eu usei vários signos para explicar. Rindo da, que é o conectivo, desgraça do outro. 3 signos aí para você compreender, certo? Em alemão, existe uma palavra para dizer isso, que agora eu não lembro. Você usa essa palavra, aí a pessoa sabe que aquilo significa rir da desgraça do outro. Se você não tiver inserido na cultura alemã, você não vai entender porque que eles têm uma tendência a tudo ter uma palavra, tudo conceitualizar. Né? Por exemplo, a forma como a gente conta os números, eles contam os números, apesar de que os números são os mesmos, né? 1, 2, 5, eles escrevem de forma igual, mas eles contam de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente pode falar assim, 325. 325, a gente está contando da esquerda para a direita. Né? Não é assim? Em alemão, eles contam da esquerda para a direita. Então, primeiro vem o 5, o 2 e o 3. Né? 300, uma coisa assim. Primeiro vem o 25 e depois o 300. Para a gente seria... Para a gente acha que eles estão errados. Para eles vão achar que nós estamos errados, porque eles são mais lógicos. O que é que vem primeiro? 20, ou 5 ou 300? Primeiro vem o 5. Então, eu começo pelo 5. 5, 2, 3. A gente não, a gente se acostumou a dizer do maior para o menor. Quem que está certo, quem está errado? Ninguém. É uma lógica.
É uma lógica linguística. Lá funciona e aqui o nosso funciona. Alguém ia falar? Não. Isso aí que eu acabei de mostrar, né? Signo linguístico possui o mesmo significante, foi isso que eu acho que foi a Rebeca que falou, mas significados diferentes, certo? Que na gramática a gente chama de homógrafas e homônimas. Elas se escrevem da mesma forma, se pronuncia da mesma forma, mas têm sentidos diferentes, né? Isso aqui é homógrafo e homônimo, mas não são o mesmo signo, eles não significam a mesma coisa. Se eu falar assim, Rebeca, manga, eu não sei o que Rebeca vai pensar. Pode ser que ela pense na fruta, pode ser que ela pense na manga da camisa. Não sei. Agora, assim, Rebeca, eu quero comer manga. Aí ficou mais claro, né? O sentido ficou claro. Por enquanto, era um mistério homógrafo e um mistério homônimo, certo? Veja esse exemplo aqui. Cueca. Pessoal, qual dos dois é uma cueca? A O grande. vermelho. É. A vermelha é? É. Vocês deviam ter me perguntado, professor, qual dos dois é cueca onde? Porque em Portugal, isso aqui é uma cueca. Sabiam disso? Não. Pois é. Aí imagine um homem chega numa loja em Portugal e pede uma cueca. Olha o que ele está pedindo. A não ser que entenda que ele está pedindo para outra pessoa. Mas ele diz, não, eu quero uma cueca para mim. A pessoa vai entender que ele quer isso aqui. Nada contra também, né? Mas se não é a intenção dele comprar isso aqui, ele vai passar vergonha. Olha como é que lá em Portugal eles falam isso aqui, que a gente chama de cueca. Boxer ou slip. Já meio americanizado, né? Se você chegasse aí, eu quero um boxer, aí tudo bem. Eles vão entender que é isso aqui. Certo? Olha lá, um joguinho interessante, pessoal. Quem souber, não fale. Vocês estão vendo a imagem, ou seja, o significado. Vocês sabem o nome desse bichinho aqui, pessoal? Não. Nunca Ó, nem vi. alguém sabe o nome? Alguém sabe o nome? Não, né? Não. Não. Vocês vão presenciar agora o nascimento de um signo. Olha que interessante. O nascimento de um signo. Eu posso parar a aula agora e dizer assim, pessoal, eu só vou dizer o nome desse bichinho semana que vem. Vocês vão ficar. A única coisa que vocês vão ter é a imagem dele, mas vocês não vão ter um signo. Como é que vocês podem se referir isso aqui? Professor, aquele bicho feio que você mostrou na semana, tá vendo que ele não tem um nome? Ou seja, ele não tem um significante. Qual bicho? Aquele dos olhos vermelhos, feio, que tem umas orelhas, parece um morcego, mas parece o Satanás também, não sei. Vixe, então é muita gente, viu, assim que eu falo. Hã? Eu falo assim com muita gente, viu? Pois é. Né? Mas é um bichinho até bonito, simpático, eu acho ele bonito. Aí vocês vão ver agora o nascimento de um signo. Por enquanto, vocês não têm o signo, né? Vocês têm só tem o significado. Olha lá, o nome dele. Ai, ai. É um lemuri, ele é um tipo de lemuri. Lemuri ai, ai. Só tem na ilha de Madagascar, pessoal. Esse daí é filhote, é? Porque quando eles estão grandinhos fica mais diferente. Que eu lembro que eu assisti um desenho com meu sobrinho. Aí. O ai, ai, o ai, ai ou o lemuri? Sim, o ai ai. Não sei. Pode ser que seja um filhote, pode ser. Eu não sei dizer. Mas a questão é que você viu a imagem e não sabia o que era. A partir de agora, né, se a memória ajudar, você vai ver esse bichinho e vai
vai lembrar do ai ai. Quando você ouvir ai ai, a não ser que seja dor, você vai saber que está falando desse bichinho aqui. Pronto, criou-se o signo, né? Só que tem uma coisa, pessoal, a gente tem uma capacidade de, quando a gente não sabe, inventa, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse que nomear esse bichinho, ó. A gente não sabia. Vamos chamar ele de morcego do cão. Pronto, virou morcego do cão. Toda vez que eu falasse morcego do cão, vocês iam saber do que eu estaria falando, certo? Mesmo que o nome de verdade é ai ai, né? Pelo menos convencionou-se que é ai ai. Entenderam, pessoal? Como a gente às vezes tem o significado e não tem o significante. Agora, pode acontecer o contrário. Quem sabe o que é uma babiruça? Não Sei sei. não. Olha o nome. Bonito. Babiruça. Um nome bonito, né? Eu posso até pensar em algo, mas saber se Diga é ou aí. não. Diga Uma aí o que você vé... pensou. Sei lá, me lembrou véia. Nada a ver. Olha, vou dar uma dica. É um animal. Para também a gente não viajar demais, né? É um animal. Um sapo? Por que um sapo? Sei lá. Só Mas é um nome tem. É bonito, um né? pássaro? Babiruça. Não sei. Parece um nome de pássaro. É um nome bonito, dá para botar até numa filha, né? Babiruça. Babiruça. Não, não. Quer ver o que é? Dá, é bonito. Olha o que é uma babiruça, pessoal. Ave Maria. Não, agora, não. Agora, sabendo que Babiruça é isso, eu não vou botar o nome da minha filha Babiruça. Não sei, né? Mas muitos nomes nasceram dessa forma, né? A pessoa só pegou o nome, não sabia o que se referia e botou no filho. Então, pessoal, esse é um exercício contrário. Vocês tinham o significante. Eu poderia dizer, pessoal, não vou dizer, não vou mostrar o que é uma babiruça, não vou apontar para uma imagem, né? Ou seja, o significado, e vocês vão ficar com essa palavra na cabeça até semana que vem. Você fica só babiruça, babiruça. E aí, né, o exercício que vocês estavam fazendo agora era de imaginar o que poderia ser uma babiruça pela, é, pelo formato, né, fonoaudiológico, né, pelo formato, como a palavra sai da minha boca. Só, olha, nome de bailarina, babiruça. Deve ser uma bailarina russa, né? Que negócio lindo. O que é uma babiruça? Né? É tipo um porco, né? Parece um porco e que só tem na Indonésia. Por isso que a gente não sabe, pessoal, porque não faz parte do nosso mundo linguístico que a gente está acostumado. Se eu falar pica-pau, todo mundo vai saber. Né? Mesmo que não tenha visto um de verdade, mas já viu foto, já viu desenho. Quem nunca viu o desenho do pica-pau? Faz parte aqui do nosso mundo linguístico. Né? Isso aqui deve ser muito comum na Indonésia, pode ser que eles até comam babiruça, carne de babiruça, não sei, né? Mas agora vocês estão sabendo. Olha lá, mesma coisa. Vocês sabem o que significa ictiófago? Acho que deve ser algum órgão. Que é uma coisa ictiófaga. Mesma coisa, pessoal. Vocês estão com o significante e não sabem o significado. Fago, né? Fago, tem muita coisa com fago que tem a ver com comer, né? Fagocitose, lembram do ensino médio? Fago tem a ver com comer. Agora, É, esse íctio, eu olho esse final fago e tento me lembrar de alguma coisa que eu já conheço, mas não me vê à mente o que seja. isso. A gente faz isso, exatamente. Mas diga aí o que foi que você lembrou do que você conhece. Ah, não sei explicar, não. Mas você tem uma imagem na sua cabeça.
Sei lá, me lembra alguma coisa com doença. Isso, poderia ser, poderia ser um tipo de doença mesmo, ictiófago, né? Agora, olha o que é ictiógrafo. Nada mais do que animais que vivem de peixe, que comem peixe. Seres vivos que comem peixe, só isso. Né? Ou piscívoros, né? Que são chamados também. Bom, pessoal, basicamente é isso, certo? Sobre a questão da linguística, é isso. Aqui eu iria um pouco além, só para vocês terem uma ideia de quando Lacan fala que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é para vocês entenderem que existe esse jogo dos significantes no inconsciente. O inconsciente é estruturado dessa forma. Há um desmembramento, em algum momento, entre o significante e o significado. De maneira consciente, o significante está junto ao significado, como Saussure falou, o signo. Né? Agora, Lacan, ele compreendeu de uma forma diferente. Olha, aqui é como Saussure idealizou, né? A lógica dos signos, perceba que a força está no signo, né? O signo é o quê? Um significante, signo linguístico, é isso aqui, como se fosse o átomo. O átomo não tem partes menores? Sim. E o signo também é formado por duas partes menores que têm que sempre estar juntas. Às vezes não estão juntas, mas quando não estão juntas, não é um signo. É apenas um significado ou apenas um significante. Não significa nada. Como eu acabei de dar o exemplo do ictiófago. Era um significante. O que ictiófago representa para você antes? Nada. Eu não sabia do que estava referido. Agora eu já sei. Formou-se um signo. E daí vai deslizar. Toda vez que eu ver um pelicano comendo um peixe, eu vou lembrar aquilo é um animal ictiófago. Pronto. A cadeia significante começou a funcionar, começou a associar um signo a outro. Né? Tá aqui a palavra, né? O significante, a árvore e o desenho, o conceito de árvore. O que foi que Lacan fez? Ele percebeu que essa lógica, ela não é centrada no signo. E o significante e o significado, eles são mais, digamos assim, móveis do que parece. Há uma articulação entre os significantes. Inclusive, no inconsciente, o inconsciente é um jogo de significantes. Os significantes estão soltos. Aqui é muito importante que vocês já aprendem que quando encontrarem nos textos de Lacan o S, né? O S assim é significante, o Szinho é o significado. O S barrado é outra coisa, né? É o sujeito barrado. Mas o que é importante vocês saberem de Saussure para Lacan, Lacan compreende Saussure, né? Lacan bebe da fonte estruturalista que veio toda como consequência da linguística de Saussure, né? Dos anos 40, 50, principalmente, e ele inverte duas coisas. Primeiro, que para Lacan a ordem não é essa, né? Não é de baixo para cima, de cima para baixo, como está aqui, não é essa articulação, não é o significante em cima, o significado em cima e o significante embaixo, é o significante em cima e o significado embaixo, e ele diz que a lógica, né, a lógica que funciona na nossa cabeça, não é a loja dos signos, não é um signo após outro, e sim um significante após outro. Isso já está em Freud. Freud mostra isso de forma bastante
presente naquele texto Psicopatologia da Vida Cotidiana. É um texto perfeito, pessoal, para você ver que Freud estava falando isso já, só que ele não tinha conhecimento da linguística. Inclusive, ele chama de esse jogo de representação. Isso é um jogo de representação. Também se usa na linguística a representação. O que é a representação? É a significação. É a mesma coisa. Né? Lacan percebe isso nos textos de Freud, que Freud já tinha atinado que o inconsciente é um jogo de significantes, né? E percebe que o principal é uma lógica dos significantes e não uma lógica dos signos. Por quê? Porque o sentido desliza. O significante vai sempre deslizando, certo? Vocês podem ficar com uma imagem na cabeça, mas uma coisa vai remetendo à outra. Né? Em análise, a pessoa fala uma coisa, certo, e isso você faz lembrar de quê? Aí vai, um significante vai puxando o outro, até que pode chegar em uma coisa que tem a ver com a subjetividade daquela pessoa. Em algum momento o inconsciente fala, em algum momento o jogo significante deixa escapar algo que remete à subjetividade. Certo? Por exemplo, eu posso dizer aqui, Rebeca, fale como é que foi, sei lá, o início da pandemia para você. Aí ela começa a falar, vem um monte de significante, e daqui a pouco ela troca uma palavra. Né? Ela quis dizer noite e saiu morte. Mas espera aí, você disse que tinha ficado de morte? Não, eu falei que tinha ficado de noite. Não, mas a palavra que saiu foi morte. Não, eu me enganei. Aí é que tá, pessoal. Não tem engano no inconsciente. Existe um significante que escapa. E por que ele escapa? Por que ele escapou ali, naquela fala? O que está no inconsciente dela que ela não queria que os outros soubessem? O que ela quer dizer com isso? Geraldo, mas isso, quando escapa, não acontece apenas em sessões, não. Isso acontece até no cotidiano, né? Toda hora. Todo instante. Na escrita, isso acontece na escrita. Tem gente que acha que na internet isso não acontece. Acontece o tempo todo, toda hora. Você quer escrever uma coisa e saiu. A pessoa pensa que é só na escrita à mão, né? Não, quando você está digitando é a mesma coisa, não importa. A mão é mecânica. Tanto faz você escrever mecanicamente com a mão ou digitar com a mão. O que importa é o que saiu. É o tempo todo. Agora, quando a pessoa não está acostumada, quando ela não está analisada, isso se chama tropeço, né? Isso se chama ato falho. O ato falho geralmente embaraça a pessoa. A pessoa fica sem graça. Né? É justamente esse momento aí em que você é sujeito. Esse sem graça, esse eu não estou entendendo por que eu disse isso, essa perda de controle, é a sua subjetividade falando. É nesse momento que você é sujeito. Então, pelo menos na neurose, nos neuróticos, isso acontece o tempo todo. E aí Lacan mostra por quê? Porque um significante está junto com o outro, que está junto com o outro, só que no inconsciente também tem significantes. E eles se ligam. A consciência, né, o recalque é justamente aquilo que fica barrando esses significantes não escaparem. Porque, por algum motivo, a consciência, ou o eu, vê esses significantes como ameaçadores. Eu não sei se algum de vocês já beberam e falaram o que não devia, e depois se arrependeu bastante e disse, nossa, nem parecia que era eu.
Eu me arrependo muito do que eu falei, eu não devia ter falado. Beleza, faz parte. Agora, que isso estava lá, estava. Não foi a bebida que colocou. E eu não estou falando, pessoal, de maneira nenhuma, de forma, é, de forma moralizante. Não, não é uma condenação, certo? Isso passa longe da psicanálise. A questão é que não é moral. A questão é que, enquanto subjetividade, você tem que aceitar que tem coisas em você que você pode não aceitar muito bem, mas faz parte de você. O processo analítico é um processo, principalmente, de você encarar a sua subjetividade. Afinal, ela é sua, não tem jeito. Então, um significante escapa, né? Tem exemplos clássicos, assim, principalmente, e eu não vou nem dizer só início de namoro, talvez seja perdoável, mas sei lá, a pessoa teve uma namorada de 15 anos atrás e de repente chamou a esposa do nome da namorada de 15 anos atrás. E a esposa disse: como é, pai? Você me chamou de quê? Você me chamou de Maria? E meu nome é. E meu nome é Dalva? Como é que você troca Maria por Dalva? Não, não, foi porque eu estava falando, né, com uma Maria por telefone agora. E, tá, tudo bem. Aí fica com a pulga atrás da orelha, né? Mas pode ser que essa Maria foi a namorada dele de muitos anos atrás e naquele momento saiu. Não, mas isso não quer dizer que eu não ame minha esposa. Não, ninguém está falando isso. Mas tem alguma coisa aí que está querendo, o inconsciente está falando. Você tem que analisar isso aí. Então isso acontece o tempo todo, pessoal. É a lógica do significante. Às vezes a gente é atropelado pelo significante. Né? E não fiquem preocupados eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Não, pessoal, é do sujeito. Um sujeito livre é um sujeito que encara aquilo que lhe é estranho como seu, já que veio de você. Parece estranho, porque eu não quis dizer isso. Mas quem foi que disse? Eu. Então, é seu. Analise, né? O mínimo que você pode fazer é analisar, para saber por que você disse isso. Isso pode dizer muito de você, certo? Isso é o significante. Por isso que a base da psicanálise é a palavra, é o significante. Oi. Beleza? Sem perguntas? Beleza, sem perguntas hoje. Pronto. Qualquer coisa, perguntem lá no grupo, certo? Ok. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Obrigadão. Até mais.